Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e eu fico muito feliz que você esteja assistindo a esse vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar ao final dele. E também não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal e principalmente ativar as notificações. Tudo que nós falarmos de informação, você tem o link disponível na descrição desse vídeo que joga lá para o site do Estrutura. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Bom, hoje nós vamos dar sequência e finalizar a primeira parte das dissertações. Nós começamos falando sobre o que é uma dissertação e como aplicá-la na Federal do Paraná, falamos sobre a introdução no segundo vídeo dessa série, no terceiro nós falamos sobre o desenvolvimento e agora, para finalizar esta série, nós vamos trabalhar com a conclusão. Vamos lembrar um conceito bem simples, que a dissertação é uma tipologia, ou seja, ela serve de base para outros gêneros. E vamos lembrar que em produções de média de 30 linhas, eu vou trabalhar com 4 parágrafos. A introdução, o desenvolvimento, ambos você já aprendeu a fazer por aqui, e agora eu vou trabalhar com a conclusão. No caso do Enem, eu sempre vou trabalhar com uma ideia de solução. No caso de outros vestibulares, eu vou trabalhar com a ideia de uma consequência. Por que isso, Tiago? Porque veja o seguinte, no caso dos outros vestibulares, eu vou ser perguntado sobre um caminho a seguir. Por exemplo, o cigarro pode ser combatido no Brasil? Se eu digo que ele não pode ser combatido, essa lógica binária, eu simplesmente não tenho solução para esse problema. Não pode ser combatido, então eu vou dizer quais são as consequências das pessoas fumarem. No caso do Enem, não vai ser esse tipo de questionamento, vai ser caminhos para combater o uso do cigarro no Brasil. Então veja, eu obrigatoriamente tenho que apresentar uma ideia de solução. Por isso que o Enem exige solução e os vestibulares tradicionais, como por exemplo da PUC, por todo o Brasil, como da USP ou da Federal de Santa Catarina, vão trabalhar com a ideia de uma consequência. Esclarecido isso, vamos dar uma olhadinha em 2 vestibulares de 2019, o da Faculdade Albert Einstein, voltado só para medicina, e o vestibular do Enem. Eu trouxe os dois porque o recorte temático se assemelha, não são iguais, mas são bem próximos. Na Faculdade Albert Einstein foi trazido o seguinte enunciado: por se tratar de uma ficção, a novela pode abrir mão do compromisso com a realidade? Sim ou não? Independente da minha resposta, eu não tenho solução para isso. Afinal de contas, a minha produção pode ser diferente da sua. As duas podem caminhar para lados muito diferentes. Ou seja, a minha produção vai trabalhar na conclusão com uma consequência da novela abrir mão do compromisso com a realidade ou da novela manter-se fiel à realidade. Percebeu? Quais são as consequências da novela ser muito parecida com a realidade? Quais são as consequências da novela ser bem diferente da realidade? Já no Enem, foi trazido a seguinte questão: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não vou responder sim, tem que haver democratização, ou não. Eu preciso mostrar que os brasileiros precisam ter mais acesso ao cinema. Ou seja, no Enem ele pede uma solução. Como que eu faço esta democratização? Estabelecida essa diferença, fica mais fácil de nós trabalharmos. A conclusão: se tiver no meu enunciado uma lógica binária, eu posso responder sim ou não, a conclusão sempre será com consequência. É um problema que já foi imposto, ou seja, a minha conclusão pede uma solução. E aí eu trouxe o seguinte modelo para vocês: uma proposta clássica e uma proposta Enem, ambas trabalhando com o mesmo modelo. Há um caminho para a mudança do comportamento ético e moral do brasileiro? Então isso seria um modelo clássico. E o modelo Enem, valorização da ética no dia a dia, no cotidiano. Então veja, no modelo da proposta 1, eu trabalharia com um texto de 20 linhas, uma conclusão de 4, 5 linhas, dizendo as consequências de haver uma mudança do comportamento ético e moral do brasileiro ou mostrando as consequências do brasileiro não mudar o seu padrão de comportamento. Já na proposta do Enem, valorização da ética no dia a dia, eu preciso mostrar formas de conseguir fazer esta valorização. Então, para compreender o modelo Enem, que é o mais usado, hoje eu vou trabalhar só com essa conclusão.
Em um outro momento, nós vamos trabalhar com a conclusão clássica, para você perceber bem a diferença. Dá uma olhadinha como que eu faço a conclusão disso daqui. É fundamental, portanto, que haja valorização efetiva da ética no cotidiano brasileiro. A minha frase de conclusão resgata o problema. Não existe valorização da ética e eu preciso fazer o resgate dela. Essa primeira frase, ela serve para duas coisas. Primeiro, retomar a ideia do tema. Segundo, além de retomar a ideia do tema, trabalhar com uma necessidade de reversão do problema. Então, essa é a função desta primeira frase. Veja que o elemento coesivo, portanto, foi deslocado para o meio da frase e isolado por vírgulas. Isso é intencional para que eu não comece o parágrafo já com o portanto, criando um choque da informação já no início dela. Na segunda frase, eu começo a trabalhar como que isso vai ser feito. Para isso, o Ministério da Educação. Observe que aqui eu mostro quem vai fazer este papel, quem vai tomar esta decisão, e aí eu coloco Ministério da Educação como agente. É muito importante, quando eu falar de produção de texto Enem, que eu trabalhe sempre com um agente do Estado, de maneira muito específica. Não adianta falar o governo, eu preciso mostrar quem do governo é capaz de resolver esta problemática. Deve implementar, por meio de uma revisão na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a ser votada pelo Congresso Nacional, a disciplina Ética e Cidadania nas turmas de ensino fundamental, uma vez que nesse período os valores morais são construídos. Eu mostrei primeiro quem vai fazer a ação. No segundo momento, eu mostro o que deve acontecer: valorização efetiva da ética no cotidiano brasileiro e a implementação da disciplina Ética e Cidadania nas turmas de ensino fundamental. Então eu já mostro quem fará, Ministério da Educação, e o que ele fará. Valorizará a ética a partir da disciplina nas turmas de ensino fundamental. Como que isso pode acontecer? Por meio de uma revisão na LDB a ser votada pelo Congresso Nacional. Não adianta eu mostrar quem vai fazer, o que vai fazer, se eu não mostro como que isso é viável. Observe que aqui eu demonstro dois conhecimentos. Primeiro, o Ministério da Educação é poder executivo. Poder executivo não cria leis. Quem cria o poder legislativo, Congresso Nacional. Então eu jogo a responsabilidade para o Congresso Nacional legislar sobre o tema. E aí eu mostro a finalidade. Por que eu vou implantar isso nas turmas de ensino fundamental e não na faculdade, por exemplo? Uma vez que, veja que uma vez que é um elemento coesivo, você pode pegar a tabelinha de elementos coesivos lá no site do Estrutura, o link está disponível na nossa descrição desse vídeo, uma vez que nesse período os valores morais são construídos. Ou seja, quem faz? O Ministério da Educação. O que faz? Implanta em todas as escolas de ensino fundamental a disciplina de ética e cidadania. Terceiro, como que faz isso? Por meio de uma mudança na LDB a partir do Congresso Nacional, porque é só o Congresso Nacional que tem o poder de alterar uma lei. Qual é a finalidade disso? Ora, fazer com que as crianças tenham esse valor ético construído desde o início de sua formação. E aí eu complemento. Tal ação torna-se viável com a qualificação dos educadores. Não adianta eu só implantar a disciplina. Eu preciso saber como que isso pode ser feito. Não adianta eu só falar que o Congresso Nacional vai aprovar. Eu preciso pensar em todas as pontas do problema. E aí, a segunda ponta do problema me diz o quê? Eu faço isso por meio da qualificação dos educadores. Lembre-se, falei de qualificação, eu preciso de grana. De onde que vem essa grana? O uso do Fundeb. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica Brasileira. Ou seja, eu consigo demonstrar dentro dessa conclusão quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e com qual finalidade. Sempre muito bem explicado, sempre mostrando conhecimentos muito claros. Claro que isso muitas vezes acontece de maneira implícita. Eu não preciso falar que o Congresso Nacional é o que tem o poder de legislar, mas eu digo, afirmo, que o Congresso Nacional é capaz de aprovar uma mudança na lei. Nisso eu já mostrei um conhecimento acerca do Congresso Nacional. E aí você me questiona, e se fosse no modelo clássico, como seria feita essa conclusão? Vamos lembrar que no modelo clássico eu tinha feito o seguinte questionamento.
Há um caminho para a mudança do comportamento ético e moral do brasileiro? Suponhamos que ao longo da minha produção eu tenha dito que não é possível fazer essa reversão. Então, o meu parágrafo de conclusão ficaria com as consequências de não conseguir reverter esse padrão imoral de comportamento dos brasileiros. Ficaria mais ou menos assim. Logo, se a sociedade brasileira permanecer em uma situação letárgica de desvalorização da ética, ao dar preferência para o famoso jeitinho brasileiro, as instituições estatais tendem a fracassar ainda mais, o que acarretaria o colapso total da já enfraquecida democracia brasileira. Veja que eu trabalhei apenas com as consequências, ou seja, dar preferência ao jeitinho brasileiro faria um enfraquecimento das instituições estatais e, com isso, acabaria de uma vez por todas com a democracia brasileira. Eu trabalho com o tema, certo? Não é possível reverter a desvalorização da ética no cenário brasileiro e vou apresentando as consequências de um efeito chamado de gradação. Primeiro ponto dessa gradação, você rompe as instituições. Segundo passo, a democracia brasileira sofre como um todo. Então é bem importante você perceber a diferença. Em um modelo, eu trabalhei com uma solução completa porque o tema já era fechado para mim. Fique atento, você que de repente está no Rio de Janeiro tentando fazer aí a prova do Cefet Rio. Ele vai trazer sempre os temas fechados. Às vezes a USP e a própria UFSC já trabalham com o tema fechado. Mas essas duas instituições, UFSC e USP, muitas vezes podem levantar a ideia de uma pergunta. Se o teu tema for de pergunta, a conclusão é sempre com consequência. Qual é o problema? Sim ou não? Quais são as consequências dele em uma escala gradativa? Se for a ideia do tema já estabelecido, é a solução, sem esquecer que eu tenho que mostrar quem fará, o que será feito, como e com qual finalidade, sempre de maneira muito detalhada. Isso vale em especial para o Enem, mas não está sujeito aí a acontecer apenas nesse tipo de prova, como eu já comentei, pode ser aplicado a outras provas. Fique atento para você que vai fazer vestibular da PUC, porque na PUC pode aparecer os dois cenários, ou de pergunta, sim ou não, conclusão com consequência, ou de cenário aberto para uma solução quando o tema já é estabelecido, quando a problematização já está clara para você. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês continuem seguindo as nossas séries aqui no YouTube. Próximos vídeos, não percam, porque a gente volta a falar da Universidade Federal do Paraná. E se você ainda não assistiu a algum dos nossos vídeos, procura aí no nosso feed, procura na nossa lateral, porque você vai encontrar muito conteúdo bacana. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.